eu sou Beth Seit e esse é o meu canal Beth Seit Crochê. Eu vou te mostrar em 3 vídeos como fazer esse lindo suplá, esse porta-copo e esse porta-guardanapo. Fique comigo até o final dos vídeos que eu te mostro. Vamos aos materiais. Eu vou utilizar um fio barroco número 6, na cor pêssego. Também vou utilizar um fio Encanto, né, 100% viscose, na cor ouro. Uma agulha de 3,5 milímetros. Uma agulha de tapeceiro. Uma tesourinha. Uma argola em madeira, mas você também pode estar utilizando essa argola em acrílico. E uma cola de tecido. Vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Eu dou um giro aqui com a linha, pegando 2 dedos, né? Cruzando aqui embaixo e prendendo o fio com o dedo mindinho. Agora, eu insiro a agulha aqui, ó, por baixo da primeira alça e puxo a segunda alça aqui, ó, por dentro do anel mágico. E já faço aqui 3 correntinhas para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 12 pontos altos. Por que 12 pontos altos? Porque no final do trabalho, a gente vai fazer algumas alças de corrente e para fechar certinho, a gente precisa ter números múltiplos de 3. Então, por isso eu tô fazendo 12 pontos altos aqui dentro. Então, já tenho o primeiro e agora vou fazer aí o restante. Já estou aqui com meus 12 pontos altos. Já puxo aqui o fio do anel mágico, né? Para dar uma ajustada aqui. E agora, nós vamos fazer, né? Uma base redonda perfeita, né? Sem aquela cicatriz, sem aquela marca que deixa aqui na peça. Eu tenho um vídeo no canal que te explica detalhadamente como fazer, mas aqui eu também vou te mostrar. Você vai fazer o seguinte, você vai inserir a agulha, pegando aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, essa primeira alcinha aqui da correntinha que a gente fez aquele primeiro ponto alto, você pega essa alça, joga a agulha lá para trás, busca o fio e faz aqui um ponto baixíssimo. Agora, você dá uma alongada nessa alça aqui que tá na agulha. Você pula essa correntinha aqui e vai para a seguinte, inserindo a agulha aqui, ó, por trás, pegando as 2 alcinhas da corrente. Joga essa alça alongada lá para trás. Dessa forma. Aqui agora vai ficar 4 alcinhas. 2 alcinhas são desse ponto alto aqui da carreira anterior. E as outras 2 alcinhas é dessa alça alongada que eu joguei lá para trás. Vou dar mais uma ajustada aqui no anel mágico, fechar um pouquinho mais aqui o meu círculo. E agora, eu volto aqui pela frente, no mesmo ponto de onde tá saindo essa alcinha, ó. Eu volto com a agulha aqui pra frente, pegando as 2 alças da corrente, busco o fio lá atrás e faço aqui um ponto baixo, mais uma correntinha para dar altura aí, o meu primeiro ponto alto. Nessa segunda carreira, a gente já inicia fazendo os aumentos. Na primeira, né, eu tenho 12 pontos altos, na segunda eu vou ter 24 pontos altos. Em cada ponto de base da primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, eu já tenho o primeiro, eu faço o segundo aqui, ó. Meu segundo ponto alto junto. Vou para o próximo ponto, pegando essas 2 alcinhas aqui da corrente, insiro a agulha e faço mais 2 pontos altos juntos. Vou para o próximo, pegando as 2 alcinhas da corrente, 2 pontos altos juntos. Então, ao longo de toda a segunda carreira,
nós vamos seguir essa sequência, sempre fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E no final, nós vamos ter aí, ó, 24 pontos altos. Chegando ao final da segunda carreira, nós vamos fazer aqui os 2 últimos pontos altos. Lembrando que aqui, ó, eu preciso pegar os 4 fiozinhos, os 2 fiozinhos, né, da correntinha da carreira anterior, mais os 2 fiozinhos da alcinha alongada que eu joguei lá para trás. Então, aqui eu insiro a agulha, pegando aqui os 4 fiozinhos e fazendo 2 pontos altos juntos. Mais uma vez, eu fecho aqui, né, a carreira pegando essa alcinha aqui, ó, da correntinha, né, do primeiro ponto alto que a gente fez, jogo a agulha lá para trás, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Alongo essa alça mais ou menos aí da altura de um ponto alto ou de um dedo, pulo essa correntinha aqui e vou para a seguinte, inserindo a agulha por trás, jogando essa alça lá para trás, voltando com a agulha aqui, ó, no mesmo lugar pela frente, buscando o fio, fazendo um ponto baixo, mais uma corrente, para dar altura aí o meu primeiro ponto alto. E aqui, novamente, eu tenho as 4 alcinhas, né, do último ponto que eu fiz. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer a seguinte sequência: 2 pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. 2 pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. Ao terminar a terceira carreira, nós vamos ter aumentado mais 12 pontos, então terei 36 pontos altos. Mais uma dica: todo início de carreira, eu sempre vou começar fazendo os 2 pontos altos juntos. Eu já tenho um, então eu venho aqui, ó, com a agulha no mesmo lugar e vou fazer o meu segundo ponto alto junto. O próximo agora aqui, pegando as 2 alcinhas da corrente, eu faço um ponto alto sozinho. Vou para o próximo, 2 pontos altos juntos. Vou para o seguinte, um ponto alto sozinho. Então, essa terceira carreira, nós vamos seguir essa sequência, sempre 2 pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. Concluindo a terceira carreira, novamente aqui, ó, eu tenho aqueles 4 fiozinhos da carreira anterior. Então, eu já tenho aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Nesses 4 fiozinhos, eu vou fazer um ponto alto sozinho. E já vou fechar a carreira pegando essa alcinha da correntinha aqui do primeiro ponto alto, jogando lá para trás, buscando o fio e fazendo um ponto baixíssimo. Alongo aqui, ó, a alça da agulha na altura de um ponto ou de um dedo, pulo essa primeira correntinha e vou para a seguinte, inserindo a agulha por trás, jogo essa alça alongada lá para trás, volto com a agulha aqui, ó, no mesmo ponto, inserindo ela pela frente, buscando o fio, fazendo um ponto baixo, mais uma correntinha. E já fazendo aqui o meu segundo ponto alto junto, porque todo início de carreira a gente faz 2 pontos altos juntos. Nessa quarta carreira, a sequência vai ser a seguinte: 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos sozinhos. E ao longo da quarta carreira, nós vamos ter aumentado mais 12 pontos. Então, nós vamos ter 48 pontos altos. 12 aqui na primeira, 24 na segunda, 36 na terceira e na quarta, 48 pontos altos. Fiz os 2 primeiros juntos, agora venho aqui, ó, no seguinte, faço o primeiro ponto alto sozinho, depois o segundo ponto alto sozinho. Vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos.
Então, ao longo de toda essa carreira, a sequência é essa: 2 altos juntos, 2 pontos altos sozinhos. Concluindo aqui a quarta carreira, eu já tenho aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Então, eu vou fazer os 2 próximos pontos altos sozinhos. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto alto sozinho. E, novamente, pegando os 4 fiozinhos, eu faço aqui o meu segundo ponto alto sozinho. E mais uma vez, a gente fecha a carreira aí corretamente, porque eu tenho 2 pontos altos juntos aqui, 2 altos sozinhos e 2 juntos aqui no início da carreira. Fecho a carreira pegando essa alcinha aqui do primeiro ponto alto que a gente fez, jogo a agulha para trás e faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio. Vou pular essa correntinha e vou para a seguinte, inserindo a agulha aqui por trás. Jogo essa alça alongada lá para trás. Volto aqui com a agulha pela frente, pegando as 2 alcinhas da corrente, fazendo aqui, ó, um ponto baixo, mais uma correntinha. E agora, nessa quinta carreira, nós vamos fazer a seguinte sequência: 2 pontos altos juntos, 3 pontos altos sozinhos. Lembrando, no início aqui fizemos 12 pontos, na segunda dobramos, fizemos 24, na terceira intercalamos 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, né? Com 36 pontos altos. Na quarta, nós fizemos 2 pontos altos juntos e 2 pontos altos sozinhos, né? Totalizando 48 pontos altos. E agora, nessa quinta carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos altos juntos, 3 pontos altos sozinhos. Ao terminar aí, nós vamos ter 60 pontos altos nessa quinta carreira. Como toda carreira, a gente inicia fazendo 2 pontos altos juntos. Faço aqui o meu segundo ponto alto junto. E aqui nos 3 próximos pontos serão 3 pontos altos sozinhos. Vou para o seguinte e faço agora 2 pontos altos juntos. Os próximos serão 3 pontos altos sozinhos. Chegando ao final da quinta carreira, nós vamos fazer aqui os 3 últimos pontos altos. Eu já tenho aqui 2 pontos altos juntos e agora vou fazer aqui 3 pontos altos sozinhos. E aqui no último, lembrando aqui, ó, de pegar os 4 fiozinhos, né, da carreira anterior. E já insiro a agulha aqui, ó, pegando essa alcinha do meu primeiro ponto alto e jogando lá para trás e fazendo um ponto baixíssimo. Alongo a alça aqui da agulha, na altura de um ponto de um dedo. Pulo essa correntinha, vou para a seguinte, inserindo a agulha por trás e jogo essa alça alongada lá para trás. Volto com a agulha aqui no mesmo ponto, inserindo aqui pela frente, busco o fio, faço um ponto baixo, mais uma corrente, para dar altura aí o meu ponto alto. Já faço o meu segundo ponto alto no mesmo lugar, meu segundo ponto alto junto. E agora, nessa sexta carreira, eu vou fazer a seguinte sequência: 2 pontos altos juntos e 4 pontos altos sozinhos. Então, já tenho aqui os 2 primeiros juntos, né? Toda a carreira a gente inicia com os pontos altos juntos e faço agora 4 pontos altos sozinhos. Então, ao longo da sexta carreira, nós vamos seguir desta forma, sempre intercalando 2 pontos altos juntos e 4 pontos altos
sozinhos. Ao final da sexta carreira, nós vamos ter 72 pontos altos, né? A gente tá acrescentando aí mais 12 pontos. Chegando ao final da sexta carreira, eu já tenho aqui 2 pontos altos juntos. Então, os próximos serão 4 pontos altos sozinhos. E o último aqui, que é o quarto ponto, né? Ter o cuidado aqui de pegar as 4 alcinhas aqui, né? Que a gente fez aqui na carreira anterior. Já insiro aqui, ó, a agulha pegando a alcinha aqui do meu primeiro ponto alto, jogo a agulha lá para trás, faço um ponto baixíssimo, alongo aqui o fio, né, que tá na agulha. Pulo essa corrente, vou para a seguinte, inserindo a agulha aqui, ó, por trás, jogo essa alcinha alongada lá para trás, volto com a agulha aqui, ó, insiro ela no mesmo lugar aqui pela frente, pegando as 2 alças da corrente, busco o fio, faço um ponto baixo, mais uma correntinha para dar altura aí ao meu ponto alto. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar, porque todo início de carreira eu começo aqui com 2 pontos altos. Agora, nessa 7ª carreira, nós vamos intercalar da seguinte forma: 2 pontos altos juntos e 5 pontos altos sozinhos. 2 pontos altos juntos e 5 pontos altos sozinhos. Então, já tenho meus 2 pontos altos juntos e agora vou fazer aqui 5 pontos altos sozinhos. Mais uma vez, 2 pontos altos juntos. E ao final desta carreira, nós vamos ter aí 84 pontos altos. Novamente, um acréscimo aí de 12 pontos. Concluindo aqui a 7ª carreira, eu já tenho 2 pontos altos juntos. Vou fazer agora 5 pontos altos sozinhos. No 5º ponto alto aqui, o último, lembrar, né, de pegar aqui os 4 fiozinhos, né, que eu deixei aqui na carreira anterior. Agora, eu pego aqui a alcinha aqui do meu primeiro ponto alto, jogo a agulha lá para trás, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Alongo aqui a alça da agulha, pulo as correntinhas aqui desse ponto, né, do próximo ponto, e vou para o seguinte, introduzindo a agulha aqui por trás, jogo essa alça alongada lá para trás, volto com a agulha aqui pela frente no mesmo ponto e faço um ponto baixo e mais uma correntinha. E já faço aqui mais um ponto alto no mesmo lugar, porque todo início de carreira a gente começa fazendo 2 pontos altos juntos. Agora, nessa 8ª carreira, nós vamos intercalar da seguinte forma: 2 pontos altos juntos, 6 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos, 6 pontos altos sozinhos. E ao final da carreira, eu vou ter aí 96 pontos altos, né? Porque eu tô aumentando aí 12 pontos altos em cada carreira.
Já tenho 6 aqui sozinhos e agora faço 2 pontos altos juntos. E vamos seguir essa sequência por toda essa carreira. Chegando aqui ao final da 8ª carreira, eu já fiz aqui meus 2 pontos altos juntos. E agora, vou fazer aqui os 6 próximos pontos altos sozinhos. E aqui no último ponto, lembrar aqui de pegar as 4 alcinhas. Mais uma vez, eu fecho aqui a 8ª carreira, vou inserir aqui a agulha na primeira alcinha aqui, ó, dessa correntinha do primeiro ponto alto, jogo a agulha lá para trás, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Alongo aqui a alcinha da agulha, pulo a próxima correntinha e vou na seguinte, inserindo a agulha por trás e jogo esse fio alongado lá para trás. Volto com a agulha aqui, ó, no mesmo ponto pela frente, busco o fio, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. E agora, vamos iniciar a nossa 9ª carreira. Na 9ª carreira, nós vamos intercalar da seguinte forma: 2 pontos altos juntos e agora 7 pontos altos sozinhos. 2 pontos altos juntos e 7 pontos altos sozinhos. Já inicio a carreira aqui fazendo os 2 pontos altos juntos. E faço agora os próximos 7 pontos altos sozinhos. Agora, 2 pontos altos juntos. Sempre importante dar uma conferida aqui para não errar a contagem, ó. Eu já tava errando aqui, ó. 2, 4, 6. Então, aqui, ó, 7 pontos altos sozinhos. O próximo aqui, que são 2 pontos altos juntos. E novamente, 7 pontos altos sozinhos. Seis, e agora 7. 2 pontos altos juntos. E assim vamos fazendo a sequência, né? Essa sequência até o final. E aí, vamos ter no final 108 pontos altos. Mais uma vez aqui, fechando a carreira, né? Eu já tenho 2 pontos altos juntos, então preciso fazer agora 7 pontos altos sozinhos nessa 9ª carreira. E no último ponto aqui, ó, pegar as 4 alcinhas, né, que a gente fez na carreira anterior. Insiro a agulha aqui novamente, pegando essa primeira alcinha da corrente do primeiro ponto alto e fazendo aqui um ponto baixíssimo, alongando o fio na altura aí de um ponto alto de um dedo, pulando essa primeira correntinha e indo para a seguinte aqui, inserindo a agulha por trás, jogando esse fio lá para trás, voltando com a agulha aqui, ó,
no mesmo lugar pela frente, buscando o fio, fazendo um ponto baixo e mais uma correntinha para dar altura ao meu primeiro ponto alto. E já fazendo aqui o segundo ponto alto no mesmo lugar. Nessa 10ª carreira, agora a sequência vai ser 2 pontos altos juntos, 8 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos e 8 pontos altos sozinhos, acrescentando mais 12 pontos nessa carreira. Então, no final dela, nós vamos ter 120 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 8 pontos altos sozinhos. Importante dar uma conferida aqui na contagem, ó, 2 pontos altos juntos, certinho, e 8 pontos altos sozinhos. E agora, volto a fazer aqui os 2 pontos altos juntos. E a gente vai fazendo essa sequência do início ao fim aí da carreira. Concluindo aqui a 10ª carreira, eu tenho aqui 2 pontos altos juntos. Então, eu preciso agora fazer 8 pontos altos sozinhos. O 8º ponto aqui, a gente tem que lembrar de pegar as 4 alcinhas da carreira anterior, né, que a gente fez o fechamento. E novamente, ó, fechamos certinho, encaixando aqui os 8 pontos altos, porque aqui eu já tenho os 2 pontos altos juntos. Pego a alcinha aqui, ó, da correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz, jogo a agulha lá para trás e faço um ponto baixíssimo. Da mesma forma, vou dar uma alongada aqui, né, nessa alça, vou pular essa correntinha e vou para a seguinte aqui, ó, inserindo a agulha por trás, jogando o fio lá para trás, voltando aqui pela frente e fazendo aqui um ponto baixo. Essa é a 11ª carreira. Nessa 11ª carreira, nós vamos fazer ela toda em pontos baixos, do início ao fim. Então, é uma carreira simples, né? Só em pontos baixos. Essa carreira de pontos baixos é para ela receber a próxima carreira, né? De uma forma mais estruturada. Para a próxima carreira, será aquelas alças de correntinha. Então, ela dá uma estrutura melhor aí para a gente poder estar fazendo as alças de correntes. Concluindo aqui minha carreira de pontos baixos, né? Fazendo aqui os últimos pontos baixos. Lembrando aqui, ó, como todas as outras carreiras, de pegar os 4 fiozinhos aqui. Esse é meu último ponto baixo. Agora, nesse primeiro ponto baixo, eu pego aqui, ó, essa alcinha aqui da corrente, essa primeira alcinha, jogo lá para trás, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir aqui 5 correntinhas. É a minha carreira, né, de alças de correntinhas. Fiz aqui, ó, 5 correntes. Sem contar esse ponto baixo de onde está subindo essas correntinhas, eu não conto ele.
Eu pulo 1, pulo 2 pontos baixos e insiro a agulha aqui, ó, no espaço entre os pontos baixos, pegando as 2 alcinhas da corrente. E faço um ponto baixo. Observe que essa primeira correntinha aqui que eu fiz, ela funciona como um ponto baixo. Ela tá dando altura a um ponto baixo. Então, na verdade, a primeira corrente é como se fosse um ponto baixo e mais 4 correntinhas. Então, na segunda alça, como eu já tenho um ponto baixo aqui, eu não vou fazer 5 correntes. Eu vou fazer aqui apenas 4 correntinhas. E sem contar esse ponto baixo de onde está saindo aqui essas alças, eu não conto ele. Eu conto pulo 1, pulo 2, insiro a agulha aqui, ó, entre os próximos pontos baixos, né? Pegando as 2 correntes e fazendo aqui um ponto baixo. Novamente, subo 4 correntes. Não conto esse ponto baixo de onde está saindo as correntes, pulo 1, pulo 2 pontos baixos e aqui, ó, já insiro a agulha entre os pontos e faço um ponto baixo. Então, essa carreira de alça, ela é basicamente isso: subir 4 correntes, pular 2 pontos baixos, inserindo a agulha no próximo aqui, ó, pegando as alcinhas da corrente e fazendo um ponto baixo. Subo 4 correntes, mais uma vez. Não conto o ponto baixo de onde está saindo aqui essas correntes. Pulo um ponto baixo, pulo o segundo ponto baixo e já insiro a agulha aqui, ó, entre os pontos e faço um ponto baixo. E vamos fazer isso por toda a carreira. E ao final, nós vamos ter 40 alças. Concluindo aqui a minha carreira de alças, a minha primeira carreira de alças, eu vou te mostrar como é que a gente vai fechar aqui, porque é um pouquinho diferente. Eu não vou fazer aquelas 4 correntinhas e fechar direto aqui nessa primeira corrente. Por que que eu não vou fazer isso? Porque eu preciso que essa alcinha aqui da agulha, ela fique aqui, ó, no meio da corrente. Pegando no meio da corrente e não no início. Então, esse fechamento, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai subir uma correntinha, você vai laçar o fio, você vai vir aqui, ó, na primeira correntinha aqui dessa alça, vai inserir a agulha, vai buscar o fio lá atrás. Você tem aqui, ó, 3 alcinhas na agulha. É como se você fosse fazer um ponto alto aqui. Então, ó, tenho 3 alças na agulha, eu laço o fio, vou tirar 2, laço o fio e vou tirar as outras 2. Viu? Eu consegui deixar essa alcinha aqui, ó, no meio dessa alça maior. E essa que é a minha intenção mesmo. Porque agora eu vou fazer alças pegando sempre aqui, ó, no meio. Então, eu vou até colocar um marcador aqui para não se perder, para você saber que essa aqui foi a nossa primeira carreira de alças. E aqui, né, ao longo que a gente for fazendo as outras carreiras, você não vai se perder com o marcador. Então, agora, normalmente, eu vou fazer aqui 4 correntes. Vou vir aqui, ó, na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Vou na próxima alça e faço um ponto baixo. 4 correntes, vou na próxima alça e faço um ponto baixo. Então, essa segunda carreira de alça, a gente vai fazer dessa forma, do início ao fim. Concluindo aqui a minha segunda carreira de alça, eu vou te mostrar mais uma vez aqui como a gente vai fechar essa última alça. Então, aqui eu vou fazer a minha última alça.
fazendo uma corrente, laçando a agulha, vindo aqui, ó, nessa primeira correntinha da alça seguinte, inserindo a agulha, buscando o fio lá atrás, deixando aqui, ó, 3 alcinhas na agulha e fazer aqui um ponto alto, né? Que eu tiro 2 e tiro mais 2. E aí, eu deixo aqui essa alcinha da agulha justamente no meio da alça. Vou colocar aqui novamente um marcador, né? Pra você não se perder. Que é sempre assim, te mostrar aqui as carreiras, né? Então, eu fiz aqui já 2 carreiras. Uma coisa importante de estar falando também é que eu tenho 20 alças aqui na primeira carreira e na segunda carreira também 20 alças. A gente precisa sempre ter números pares de alça, porque quando a gente for evoluir o trabalho lá na última carreira, se eu tiver alças ímpares, aí o trabalho vai dar errado. Eu vou te mostrar o porquê quando chegar no final. Então, sempre números pares de alça. E no que eu for evoluindo aqui as carreiras de alças, todas elas vão ter a mesma quantidade, números pares, e nesse caso aqui, 20 alças. Mais uma vez, eu vou aqui para a terceira carreira de alças, vou fazer aqui 4 correntinhas. Já venho aqui para a próxima alça, insiro aqui no meio da alça a agulha, né? E faço um ponto baixo. E da mesma forma, vou fazendo aqui o ponto baixo sempre no meio das alças. E subindo 4 correntes. Mais uma vez, vamos fechar aqui a terceira carreira de alças. Vou tirar aqui um marcador. Vou fazer aqui uma corrente. Vou vir aqui, ó, laçar a agulha, vou vir aqui, ó, nessa correntinha da próxima alça e vou fazer aqui um ponto alto. Mais uma vez, eu tenho aqui a alcinha da agulha no meio dessa alça maior, né? Vou colocar novamente o marcador aqui. E vamos aí para nossa quarta carreira de alça. Subo aqui 4 correntinhas. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. Concluindo aqui a nossa quarta carreira de alças, mais uma vez vou te mostrar aqui como é que a gente fecha. Faço uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui, ó, nessa correntinha da próxima alça, puxo o fio, deixando 3 alcinhas na agulha e faço aqui um ponto alto. Vou colocar mais uma vez aqui o marcador. E nós vamos agora para a quinta e última carreiras, né, de alças de correntinha. Fazendo da mesma forma aqui, ó, sempre subindo 4 correntes, indo para a próxima alça e fazendo um ponto baixo. Concluindo aqui, minha quinta e última carreira, né, de alças aqui de correntinha, eu vou fazer o fechamento e vou te mostrar. Aqui agora é diferente, né? Nessa última carreira, a intenção agora não é pegar mais no meio da alça, e sim fechar aqui, ó, no iniciozinho da próxima alça. Então, eu vou subir 4 correntes. E vou vir com a agulha aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, primeira correntinha da alça seguinte. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, concluímos aqui a quinta carreira de alça. Agora, nessa mesma alça aqui, eu vou inserir a agulha, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente para dar altura aqui a um ponto alto. Dentro dessa alça aqui, nós vamos fazer 10 pontos altos. Eu já tenho o primeiro e agora faço mais 9.
Deixa eu dar uma conferida aqui. Tenho 2, 4, 6, 8, 9, falta mais um. Agora, na próxima alça, nós vamos fazer aqui dentro um ponto baixo. Vamos para a alça seguinte, damos uma laçada aqui, ó. Inserimos a agulha aqui nessa alça e vamos fazer novamente 10 pontos altos. Mais uma conferida aqui. Certinho. Vou para a alça seguinte e faço aqui dentro um ponto baixo. Novamente, laço aqui o fio na agulha. Na próxima alça, vou fazer 10 pontos altos. Então, basicamente, essa última carreira, nós vamos fazer dessa forma. Vamos fazer 10 pontos altos e na alça seguinte, um ponto baixo. 10 pontos altos e na próxima alça, um ponto baixo. E vai fazendo esses lequezinhos aqui ao redor aqui do suplá. Concluindo aqui a minha última carreira, fiz aqui a minha alça com 10 pontos altos, venho na seguinte e faço aqui um ponto baixo. Por isso a importância de a gente ter alças pares ao redor aqui do trabalho, para na hora de fechar certinho, ó. Eu tenho uma alça de pontos altos, uma de ponto baixo e a próxima aqui de pontos altos. Se fosse carreiras de números ímpares, iam ficar duas alças de pontos altos juntos e não fecharia corretamente. Agora, eu posso vir aqui, ó, já cortar o meu fio e nós vamos fazer aí o arremate com a agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, eu vou inserir a agulha aqui, ó, pegando essas duas alcinhas aqui dessa primeira correntinha. Vou passar aqui. Já vou inserir a agulha aqui, ó, pela frente, por dentro dessa correntinha. E vou sair com ela aqui atrás, ó. Insiro aqui dentro e saio com a agulha aqui atrás, formando aqui uma correntinha. Ó, e fazendo aqui o fechamento. Agora, a gente vai fazer aqui o acabamento, né? Fazendo aquele detalhe aqui com fio encanto. Tanto aqui, né? Nessa base, como também aqui na borda aqui desses leques que se formaram. Com o meu fio encanto, eu vou fazer aqui, né? Esse acabamento. Eu posso escolher aqui, ó, qualquer ponto aqui, né? Da minha base. Eu vou inserir a agulha entre esse ponto alto e esse ponto baixo. Eu vou pegar aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, que fica entre pontos. Vou inserir a agulha, vou colocar meu fio lá atrás e vou puxar aqui, ó, uma alcinha aqui, ó, pra frente. Agora, eu vou aqui, ó, nesse espaço aqui seguinte, né? Entre o próximo ponto, insiro a agulha novamente, ó, busco o meu fio, o fio que vem do novelo, puxo uma alcinha aqui pra frente, ó, e passo uma alcinha por dentro da outra. Dessa forma. Vou pro próximo espaço aqui, ó, insiro a agulha, busco o fio aqui atrás, jogo aqui pra frente com uma alcinha a mais na agulha e passo aqui, ó, uma alcinha por dentro da outra. E vai formando essas correntes, ó. Vou pro próximo espaço, insiro a agulha, busco o fio lá atrás,
puxo uma alcinha e passo aqui uma alcinha por dentro da outra. É um ponto baixíssimo, né, que vai formando essas correntinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer ao longo de toda a volta aqui da minha base, dessa forma. Finalizando aqui a volta, fazendo aqui os últimos pontinhos. Aqui, ó, vou fazer o último. E já posso aqui cortar o meu fio, porque depois eu vou finalizar com a agulha de tapeceiro, né? Já posso aqui, ó, puxar essa alcinha e depois eu finalizo com a agulha de tapeceiro. E te mostro como é que a gente vai fazer. E a mesma coisa, a gente vai fazer aqui, ó, nessa parte externa. Posso escolher qualquer ponto aqui para inserir a agulha. Sempre aqui na pontinha. Vou buscar o meu fio aqui atrás. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Pegando aqui na pontinha, né? Nessa parte externa aqui do nosso suplá. E quando for chegar aqui, ó, próximo àquele ponto baixo, né? A alça de ponto baixo, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Sempre inserindo a agulha aqui, ó, entre os pontos. Vamos fazer isso aqui ao longo, né? De toda a nossa base. Finalizando aqui a volta externa, né? Da mesma forma. Vou fazer aqui meu último pontinho. E já vou cortar também o fio. Já finalizei o acabamento aqui, ó, da parte interna. Agora, eu vou te mostrar aqui como fazer aqui, né, nessa parte externa, que é a mesma coisa, né? Já tô aqui, ó, com fio na agulha de tapeceiro. Eu vou inserir, ó, essa agulha por baixo aqui, ó, dessas duas alcinhas da corrente. Passo aqui a agulha por baixo. E volto com a agulha aqui por dentro, ó, dessa correntinha de onde tá saindo o fio. Insiro aqui e vou, né, com a agulha lá pra trás. Formando aqui também uma correntinha. Aqui eu vou dar uma ajustada, né? Sempre acontece isso, né, de ficar uma alcinha mais folgadinha. Que é por conta aqui, ó, desse pontinho aqui que você precisa tá ajustando, ó. É só você ir ajustando aqui com a própria agulha, ó, e vai voltando aqui, ó. E aí, ó, fecha certinho. Agora, é só esconder esse fio aqui por trás de alguns pontos. Você vai passando aqui, ó, a agulha aqui por trás, tendo o cuidado para essa agulha não sair lá na frente, né? Para não ficar aparecendo, né? Esse ponto aqui, né? Esse fio dourado na frente. Então, você vai inserindo a agulha por aqui, ó. E vai escondendo aqui, né? Atrás dos pontos, camuflando, né? E prendendo aqui o fio. Faço isso por baixo aqui de alguns pontos. Vou escolhendo aqui, na verdade, né? Em quais pontos inserir aqui a agulha. E vou ajustando. E agora, eu já posso aqui, ó, cortar esse fio. Vim aqui com a minha colinha, inseri o biquinho da cola de tecido, ó, aqui por dentro, né?
soltando um pinguinho de cola por aqui. E pronto. E a mesma coisa agora eu vou fazer, né, com outro fio. Finalizei aqui o nosso suplá, ele ficou com 35 centímetros. E aí, você pode, né, tá adaptando, né, de acordo com o tamanho que você quer. Tanto aumentando aqui a quantidade de carreiras, né, de pontos altos, ou a quantidade de carreiras dessas alças aqui de correntinha. E assim, é um suplá bem simples de fazer, né? E fica muito bonito aí, né? Com esse detalhe aqui que a gente colocou em fio e encanto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, peço deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigada!